Passadas as eleições, conhecidos os resultados, as atenções agora se voltam para se explicar derrota. Alguns articulistas, alguns filósofos, dizem que derrota eleitoral não se explica, absolve-se, respeita a vontade da maioria. No PT, as coisas não funcionam dessa forma. Pelo menos por 2 vezes, a imprensa já foi convocada para entrevistas coletivas. E na semana que passou, a última entrevista, até quando gravávamos o programa, dava conta, pela boca do candidato Eumano Freitas, de que o PT está recolhendo os elementos necessários para entrar na Justiça, pedindo, inclusive, o impedimento da diplomação e, portanto, da proclamação do resultado da eleição do candidato Roberto Cláudio. As razões, até aqui colocadas pela imprensa, é que houve compra de votos. Isto já motivara uma declaração, inclusive, do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, de que quem tiver qualquer denúncia dessa magnitude, que o faça formalmente, para que o tribunal possa analisar e tomar as medidas cabíveis, se for o caso. Que falhas, efetivamente, ocorreram no interior da organização do Partido dos Trabalhadores e, notadamente, da coordenação da campanha do candidato Eumano Freitas, que o levaram à derrota? Nesse instante, segundo o deputado Arthur Bruno, o melhor que faz o PT é fazer uma autocrítica, reconhecer os erros que cometeu, olhar para frente, corrigi-los e seguir. Afinal de contas, o partido não acabou. É para discutirmos os vários ângulos dessa questão hoje da derrota do PT e o que nos espera nesse instante para a Fortaleza, e nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para discutirmos os vários aspectos dessas questões aqui colocadas, nós temos hoje as participações dos nossos colaboradores, os professores Dimas Oliveira, o também professor e cientista político Clésio Arruda, que nos ajuda a refletir aqui sobre os vários temas propostos, e o nosso companheiro também, integrante da nossa equipe, para a nossa satisfação, o professor Djalma Pinto, que, além de tudo, é um dos mais respeitados nomes do direito eleitoral. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você, assinante, ligou agora, o programa conta hoje com as participações dos nossos colaboradores, os professores Clésio Arruda, Djalma Pinto e Dimas Oliveira. E eu quero começar o programa agradecendo mais uma vez a participação dos 3 colaboradores e colocando para que nós iniciemos a nossa reflexão sobre o assunto objeto do editorial de abertura do programa, que é essa tentativa nesse instante, de setores do PT, de, primeiro, colocar em xeque, pôr em dúvida, contestar o resultado das eleições sob o argumento de fraude. Fraude que passa do abuso do poder, segundo declarações do próprio Eumano Freitas e outros próceres do partido, até a compra direta de voto. Conhece-se em política e no direito, e o professor Djalma Pinto, com a devida vênia, está aqui, o jus esperneandi, o direito de espernear. Né? Agora, até para que se possa espernear, é preciso que se tenha uma base substantiva, sob pena de, além da derrota, se desmoralizar pelas questões que se usa para poder contestar. Professor Djalma Pinto, a propósito, eu quero começar exatamente com você. Qual é a sua percepção
Que leitura você faz nesse instante dessas? Porque por 2 vezes a imprensa foi chamada já para ouvir contestação sobre o resultado das eleições e que, conforme o próprio deputado Arthur Bruno afirmou, ora, foram quase 80 mil votos de diferença, querendo dizer que com isso fica difícil contestar uma maioria como essa. Em primeiro lugar, essa maioria expressiva em relação ao segundo turno, ela demonstra que o eleitor fez uma opção. Entre os dois candidatos, Roberto Cláudio e Elmano, o povo fez a opção pelo candidato do PSB. Isso é fato incontroverso. O questionamento sobre alguns meios utilizados para a obtenção dessa vitória realmente cabe ao candidato, coligação, partido, Ministério Público, todos têm legitimidade para questionar, através de investigação judicial até a data da diplomação, recurso contra a diplomação ou impugnação de mandato, desde que coletem provas e tenham um fundamento mínimo para ativar a jurisdição. Por quê? Porque também arguir inelegibilidade de forma perdulada, de má-fé, ou de forma totalmente inconsistente, apenas para comprometer o conceito do adversário, também é um crime, previsto no artigo 25 da Lei Complementar 64/90. O que, lamentavelmente, se tem é um processo meio conturbado, a partir da divulgação equivocada de pesquisas por 2 institutos, Datafolha e Ibope, no primeiro turno, que prejudicaram esses 2 institutos a candidatura do candidato pedetista Heitor Ferrer. Errar na pesquisa é previsível, desde que a margem de erro seja respeitada. Você ter uma margem de erro de 3%, a margem de erro dá 6, quase 7%, isso é uma aberração absolutamente incompatível com a ciência, que a legislação precisa ser respeitada. Por quê? Porque a própria lei proíbe a divulgação de pesquisa até 15 dias antes da eleição. A pretexto de consagrar-se a liberdade de expressão, o Supremo considerou inconstitucional essa norma, autorizando a divulgação de pesquisas. Mas até que ponto a liberdade de expressão pode ser um instrumento para induzir em erro o eleitor, estando comprovado que as pesquisas são erradas? Mas no caso do resultado do Roberto Cláudio, não houve nenhuma... Não, aí é o segundo, é o primeiro tempo. Esse é o primeiro ponto que a sociedade precisa, se quisermos... Tem uma relação direta entre ele e o candidato do PDT, né? Na disputa pela segunda vaga. Porque aí o problema é o seguinte, nós temos que ter eleições limpas. A lei exige normalidade do processo eleitoral. Não existirá longevidade para a nossa democracia se o processo eleitoral não for absolutamente cristalino, com a garantia da isonomia, a garantia de absoluta normalidade. Então, por exemplo, essas denúncias de irregularidades na captação de voto, elas criam uma cultura distorcida que precisa urgentemente ser sepultada. Por quê? Por exemplo, no Iguatu, o bispo Dom João convocou todos os partidos, todos os candidatos, manteve reuniões com a sociedade, com todos os grupos interessados para abolir essa anormalidade do processo eleitoral. Lá naquele sertão central se teve eleição rigorosamente com respeito, não existe denúncia nenhuma de ilicitude. Nós precisamos trazer, com o envolvimento da igreja, de todos os segmentos importantes da sociedade, nós precisamos fazer uma ampla reunião com todos os partidos, com todos os potenciais candidatos do futuro, para termos o quê? Um processo eleitoral sério, tranquilo, sereno, sem nenhum questionamento. Com a sua experiência, pelo que você observou, as eleições em Fortaleza estão passíveis de se identificar irregularidades dessa natureza? Olha, eu sou sincero com você, Arnaldo. Eu sou sincero com você. Aquela pesquisa divulgada menos de 12 horas antes da eleição, colocando o candidato em 4º lugar sem nenhuma perspectiva. Não, você está falando de primeiro turno, eu estou falando de segundo. O processo eleitoral começa com o registro da candidatura e vai até o dia da eleição, o seu ponto nevrálgico. Se você tem um uso indevido do veículo de comunicação social prejudicando um candidato, você tem que reconhecer que a nossa normalidade do processo eleitoral está comprometida. E eu digo mais. Democracia de longo prazo pressupõe alternância do poder, mas não apenas alternância do poder, mas normalidade absoluta na disputa. Deixa eu colocar aqui na discussão o professor Clésio e o professor Dimas, na seguinte perspectiva. As acusações que o PT faz hoje, faz diretamente a coligação que elegeu o candidato Roberto Cláudio. Portanto, não faz nenhuma em relação a pesquisas, porque remontaria ainda a um primeiro turno. E é sobre esse aspecto que eu quero centrar a nossa discussão. Ora, uma vez que as pesquisas, segundo o entendimento do professor Djalma, podem ter comprometido o resultado das eleições,
Mas pesquisas não são de responsabilidade das coligações, até porque nenhuma das coligações contratou qualquer pesquisa e registrou para publicar. As pesquisas foram contratadas por 2 veículos de comunicação. Um, o sistema O Povo de Comunicação, o outro, o sistema Verdes Mares. Portanto, as coligações, todas elas estão aí absolutamente isentas de qualquer culpabilidade que venha se poder imputar sobre pesquisas. Em relação ao professor Clésio, como cientista político, a essas acusações formuladas, como disse já pela imprensa por 2 vezes, para questionar a lisura do resultado das eleições, qual é a sua interpretação? Nós estamos diante agora de um impasse, né, que eu espero que ele se resolva, até porque, caso de fato a denúncia seja fundamentada, quer dizer, a gente está caminhando, e é bom que de fato aconteça, que se houver provas, que ela venha a público, né, que se apure, por mais frágeis até que seja, mas que se levante até para comprovar a lisura da eleição e contribuir para o aperfeiçoamento do processo político, como estava chamando aqui a atenção, né, o Djalma. Bom, por outro lado, o impasse vem o outro lado de quer dizer, ser uma denúncia vazia, sem provas, né? Aí a gente compromete, quer dizer, já é um comprometimento maior, né, para o processo, na medida em que a gente vai criando, em cima quer dizer, de não ter nada concreto, você jogar a suspeita sobre o vencedor, né? Então, quer dizer, a gente está diante aí de um fato político, né? Quer dizer, é uma ação de uma coligação, de um partido, né, que põe em jogo, inclusive, o processo eleitoral que acabamos de passar. Quer dizer, é um fato político relevante, importante, eu acho que não deva ser menosprezado, né? Inclusive, a imprensa deve acompanhar atentamente e que devemos pensar mesmo aí concretamente na continuidade disso. Ou a apuração, ou a culpabilidade de alguém que levanta uma suspeita sem prova, né? Então, eu acho que cabe a nós, cidadãos, imprensa, levar isso a bom termo, provocar que de fato essa questão se resolva e não fique suspeita no ar, né? É por isso que nós estamos aqui discutindo esse assunto, porque na medida em que foi tornado público, é nosso dever como observadores, né, num veículo de comunicação de uma universidade, de uma faculdade, quer dizer, e virmos discutir, refletir sobre isso para que não paire nenhuma dúvida. Dimas, qual é a tua perspectiva nesse instante sobre essas suspeitas, digamos assim, que estão sendo levantadas até agora sem nenhum dado objetivo, probatório, que pudesse minimamente convencer o cidadão de que ali reside efetivamente algo que pode ter comprometido a lisura do resultado do pleito? Eu acho que o professor Djalma Pinto, que é o nosso professor nessa matéria, colocou os pontos de maneira muito concreta e de maneira muito sólida. A minha preocupação é simplesmente com as repercussões e as implicações de um movimento com essa envergadura para o futuro, principalmente para o futuro de quem, perdendo as eleições, ainda são legatários de um espólio muito grande de eleitores, e que um movimento incorreto ou um movimento que não leve a termo, de fato, uma possibilidade real através de provas robustas, possa fragilizar e possa ter implicações para o futuro que acaba prejudicando a Luiziane Lins e o grupo a que ela pertence como o próprio Eumano. Eu não acredito que a base fundamental tenha como pressuposto simplesmente a tentativa de desmoralizar a eleição do Roberto Cláudio. Eu acho que, de fato, eles acreditam que houve uma movimentação que talvez eles não imaginassem existir na eleição, que existiram muitas denúncias de todos os lados, e isso ocorre em muitas eleições, e evidentemente que a força da máquina governamental fez com que eles se surpreendessem e talvez tenham alguns elementos. É importante ver, porque eu acho que no direito, o Djalma sabe disso, os professores sabem, é muito importante a questão da legitimidade. Se a sociedade, de maneira efetiva, contempla uma candidatura, se você não tem, mesmo que você tenha algumas provas pontuais, isso não levará a cabo, não dará condições objetivas de você desqualificar a vitória. Então vai depender muito da robustez das provas, da profundidade das mesmas, da quantidade, da qualidade dessas provas, né, Djalma? Para se estabelecer isso, até pela diferença que foi significativa.
Não se pode, de maneira muito consciente, dizer de maneira honesta que a derrota deveu-se fundamentalmente à compra de votos. Eu acho que, na realidade, houve uma derrota política. Eu acho que, independentemente de qualquer coisa, no âmbito das discussões políticas, seja pela utilização da imagem da Luiziane ou por outros motivos, houve, na realidade, uma opção majoritária que se materializou numa quantidade de votos para a candidatura do Roberto Cláudio. Agora, se comprovar que, independentemente disto, se industrializou uma tentativa de comprar a consciência das pessoas, principalmente as pessoas mais simples, o que é um absurdo, então a justiça tem que observar esses fatos. Eu acho que isso é importante que isso mediante seja... evidências. Mediante evidências. Concretas. Substantivas. Evidente. Porque não existindo essas evidências, Arnaldo... Você, com a experiência que tem, você acha que quem tem indícios, elementos probatórios, ainda que minimamente, diante de algo tão importante como é uma eleição na quinta maior cidade do Brasil, não deve começar antes da denúncia ou concomitante à denúncia, já apresentando essas evidências? O que me chamou a atenção é que não houve nenhuma evidência colocada, nem verbal, que dirá probatória. Apenas se disse, e já se disse por 2 vezes. E isso incomoda qualquer cidadão minimamente informado. O que eu acho efetivamente é que esse processo, esse rescaldo eleitoral, ele não pode ter interferências em relação à própria administração. Porque, na realidade, efetivamente, existe alguém que foi considerado vitorioso pela Justiça Eleitoral. A administração da prefeitura Luiziane Lins, ela está funcionando. O que eu acho que não pode haver é, em nome dessas discussões, um tipo de fragilização, seja de uma virtual transição, ou seja, de uma administração que ainda tem até 31 de dezembro para cumprir uma série de responsabilidades que são íncitas à atividade administrativa. Eu acho que é importante colocar essa questão, até porque eu tenho posições muito claras em relação a isso. Quer dizer, eu acho que a tutela em relação ao eleitor também é uma coisa muito complicada. Aliás, a propósito de transição, eu quero chamar a atenção para declarações feitas pelo coordenador, quer dizer, dos assuntos institucionais para a Copa, o Geraldo Acioli, onde, quando a imprensa provocou e perguntou como seria a transição, ele questionou: transição? Que transição? Ou seja, ele pôs em dúvida se haveria uma transição tranquila e pacífica, ou seja, se a administração atual, nos 2 meses que lhe restam, abririam, como deve fazer, quer dizer, as portas para que as informações possam fluir normalmente para o sucessor. Ele questionou isso. E no republicanismo, você pode até discutir o resultado das eleições paralelo a isso, mas isso não dá o direito de quem está no poder não facilitar o acesso daquele que está eleito, ainda que questionado, que é o caso que eles estão fazendo. Acho que ele confundiu a atividade do partido com a atividade da administração. Não pode. São coisas distintas. Perdeu uma grande oportunidade de ter ficado calado, vou dizer mesmo assim, o Geraldo Acioli. A transição faz parte da democracia, faz parte do republicanismo brasileiro. Você pode discutir o resultado da lisura, agora isso não impede. Você tem aí um orçamento que está na Câmara Municipal para ser votado, para o futuro prefeito, seja quem for, gerir. Você tem aí todos os projetos que ficaram, quer dizer, aí inconclusos, que o próximo gestor terá que concluir, não só em relação à Copa, mas todos de um modo geral. Então, como alguém chegar para assumir uma tarefa dessa magnitude, que é administrar a Fortaleza, sem ter as informações, sem saber o que vai fazer? Portanto, espero que as palavras do Geraldo Acioli tenham sido apenas no calor da emoção, que efetivamente não representem nenhum ânimo por parte da prefeita Luiziane Lins. Eu a conheço, sei que pela cabeça dela não deve passar isso para impedir, porque seria vergonhoso até para a democracia, sobretudo. Quando voltarmos, vamos continuar essa discussão colocando na perspectiva as falhas, os erros cometidos pelo PT que o levaram à derrota. Um instante só e a gente volta.
De volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para o assinante que ligou agora, nós temos hoje as participações dos professores Djalma Pinto, Dimas Oliveira e Clésio Arruda. Discutimos no bloco anterior essas denúncias que estão sendo formuladas por setores do PT e pelo próprio candidato derrotado Eumano Freitas, sobre a lisura do resultado das eleições. E eu queria agora colocar, que me parece que nesse instante o que é mais importante para o Partido dos Trabalhadores, com a responsabilidade que tem de governar este país, de governar 536 cidades onde elegeu prefeitos, inclusive grandes e médias, inclusive a capital como São Paulo, o fato de ter perdido em Fortaleza. Acho que o mais importante é o PT olhar para dentro de si, fazer uma autocrítica e avaliar que erros cometeu, porque a vitória de alguém não necessariamente se dá apenas pelos seus acertos, mas também pelos erros cometidos pelo seu oponente e, às vezes, muito mais pelos erros do oponente, não estou dizendo que este é o caso, do que por mérito do vencedor. E o deputado Arthur Bruno, me parece, foi muito feliz até hoje. Foi a única voz sensata que eu pude ouvir, quer dizer, pude ler, na verdade, foi do deputado Arthur Bruno, quando disse, olha, o PT precisa fazer uma autoavaliação, fazer sua autocrítica, identificar os seus erros e tentar corrigi-los, para que não venha sofrer outras derrotas como essa. Foi a voz ponderada do partido até agora. Eu queria então começar, Clésio, com você. Qual é a tua interpretação para exatamente essas questões dos erros cometidos pelo Partido dos Trabalhadores? Concordo plenamente com o posicionamento do Arthur Bruno e queria levantar uma outra questão, a necessidade do amadurecimento político que tem que passar pelo PT. Nós não podemos deixar de reconhecer que foi, nos últimos 20 anos, talvez o que tenha de melhor ocorrido na política brasileira, o nascimento de uma força que se colocou como oposição um outro olhar sobre como se deveria gestar e gerir o governo. Quer dizer, tudo aí está perfeito. Essa ascensão do PT foi algo magnífico para a sociedade brasileira. Quer dizer, tem um reconhecimento, chegou ao poder nacional, tem algumas capitais, agora com São Paulo, extremamente importante. Agora, existem algumas contradições que têm que ser superadas. A gente tem contradição no PT, que é uma contradição do local com o nacional. Quer dizer, se há um projeto nacional de poder, ele passa também pelo local. E aí tem que se pensar nesses ajustes. Quer dizer, o local não pode estar descolado desse cenário internacional e internamente. Quer dizer, a gente sabe que o PT ele se divide em várias correntes que tem o seu lado positivo, até para manter as contradições acesas, mas elas não podem, enquanto contradições, funcionarem para o retraimento, e sim, as contradições devem ser superadas. Quer dizer, dentro do processo dialético, é isso que se espera do PT. E não um encolhimento dentro de um grupo, que foi o que a gente assistiu, um encolhimento dentro de um grupo que tem uma visão específica, às vezes sem olhar para os demais olhares dentro do próprio PT, quando a gente poderia, o que se esperava era que, já que não foi possível uma coligação mais ampla, essa coligação se perdeu. Quer dizer, o minimamente esperado era que ocorresse uma negociação interna. Quer dizer, mas o que a gente assistiu dentro do PT foi que essa coligação externa ela não foi possível e internamente uma negociação que não ocorreu. Quer dizer, a rigor que a gente percebeu foi um deixa para lá de determinados grupos que não subiram no palanque. A gente não viu de outras lideranças do PT uma participação mesmo efetiva, como deveria ser o esperado de uma composição realmente bem trabalhada e bem costurada. Quer dizer, o PT peca enormemente quando sai na campanha com uma discussão já fragmentada, onde um grupo tenta se impor na sua visão junto aos demais, se contradizendo com o nacional e, mais complicado, com o local. Eu acho que, seguindo aí o raciocínio do Arthur Bruno, é um momento de uma autorreflexão extremamente, que deveria ser muito bem trabalhada até para se pensar no futuro. O PT não pode esquecer a quantidade de votos que se teve em Fortaleza e municípios representativos ganham no interior do estado. Só aqui, mais de 500 mil de votos. Significativo. Dimas, e você? Qual é
como você identifica esses erros, essas falhas, e qual é a tua percepção, o reposicionar-se do PT agora ante os resultados? Ronaldo, o que eu acho é o seguinte, eu acho coerente a colocação do Bruno, mas tem um detalhe, o Bruno foi uma das pessoas preteridas e que não participou efetivamente da campanha, inclusive como resultado dessas brigas internas do PT. Isso dá mais credibilidade ainda a essa posição de sobriedade dele. Em parte, né? Eu acho ser preterido podia estar revoltado e dizendo outras coisas. Claro, mas ao mesmo tempo teremos que partir da premissa que um outro candidato seria melhor do que o que concorreu. Eu acho que os erros ou as dificuldades estavam para além dessas candidaturas. Eu acho que o candidato Eumano de Freitas era, dentro da conjuntura específica criada, o melhor candidato que o Partido Trabalhador tinha naquele momento. Até porque a briga efetiva que tem dentro do Partido dos Trabalhadores era entre o grupo da prefeita Luiziane Lins e outros grupos que, na perspectiva dela, tinham uma relação com o governador de assimilação. Então isso faz dele o melhor candidato para este grupo, não necessariamente para o PT, o melhor candidato para o partido. Claro. Eu quero dizer pelas suas palavras. Efetivamente, o que não tira a serenidade, nem a lógica e nem a coerência do que ele diz. Mas é importante essa ponderação, porque o Bruno parte de uma premissa que talvez ele fosse um candidato que tivesse levado o partido à vitória e as coisas seriam diferentes. Eu acho que, na realidade, dificilmente o PT teria possibilidades de vitória com candidatos que não expressassem uma determinada autonomização diante do grupo que comanda o Estado. Quando o deputado Arthur Bruno faz essas colocações, eu remeto aqui a declarações feitas anteriores à decisão do rompimento, em que em nenhum momento o deputado Arthur Bruno, por exemplo, foi rechaçado, foi rejeitado pelo PSB, pelo governador. Em nenhum momento. Não foi dito publicamente que com ele faria, mas não foi dito que com ele não se faria, não se manteria a eleição. Levando-se em consideração a inserção dele na classe média e também nas classes populares, já que foi o deputado federal mais votado, talvez por isso ele tenha embasado essas suas declarações. Claro. Muitos consideravam, por exemplo, que o candidato ideal seria o Camilo Santana, que é um quadro do Partido dos Trabalhadores, ligado ao governador, inclusive secretário do governador, e ligado, inclusive a origem do Camilo era ligada à Luiziane no início do movimento estudantil. Muitas especulações existiram na época. Mas os erros, onde você identifica, assim, para além dessa questão do grupo? Eu acho que efetivamente você teve muitos não acreditavam que o candidato Eumano de Freitas fosse nem para o segundo turno, ele vai para o segundo turno em primeiro lugar. Eu acho que o que se aconteceu do meu ponto de vista foi que o segundo turno, praticamente, ele aprofundou o primeiro no que diz respeito a transformar a eleição numa eleição plebiscitária. Então, se no primeiro momento a presença de Luiziane Lins e de Lula fez com que o seu candidato chegasse ao segundo turno, apesar dos baixos índices de avaliação num primeiro movimento, o segundo movimento, em que sobraram dois candidatos que representavam as máquinas postas, no meu ponto de vista, a eleição do PT, ela teria que ter partido de uma politização maior do que representaria, de um lado, uma força hegemônica por parte do governador e a derrota do Partido dos Trabalhadores de maneira geral, e não o aprofundamento do viés eminentemente gerencial. Eu acho que isso prejudicou muito. Me permita uma intervenção. Se a gente tem uma perspectiva, que é essa questão que eu me debruço, um plano nacional, quer dizer, se o projeto ele é nacional, quer dizer, nós teríamos que ter feito a avaliação, pensando a partir do PT, do potencial maior para a vitória. Até pelo seguinte, o PT ganha São Paulo, mas ele tem que se cuidar agora para não se encolher em São Paulo e se transformar naquele partido local que acha que São Paulo é tudo, que é complicado. Se nós aprofundar essa questão e fomos para o plano nacional, o que teria ocorrido era Lula sentar com Ciro, Dilma e Cid e escolher os candidatos. Deixa eu colocar o professor Djalma nessa discussão. Bem direto, Djalma, nessa perspectiva de uma avaliação dos erros, das falhas, enfim. O PT envelheceu? Eu não sei se ele envelheceu, mas ele não gerenciou bem, principalmente aqui em Fortaleza. Sob o ponto de vista federal... Então eu vou refazer. Está em processo de envelhecimento? Olha, por exemplo, o modelo de escolha do candidato provou que sim.
Porque realmente, qual é o critério para você escolher um candidato? Isso vale não só para o PT, vale para todos os partidos. Segundo ponto, o desprezo pelo princípio da eficiência. E o Dimas colocou, a eleição, no segundo turno, foi plebiscitária. Você concorda com essa gestão que está aí ou não concorda? Era o que o candidato dizia. E a população olhou, examinou e viu que a administração não foi exitosa. Perfeito. Lamentavelmente. Essa estratégia, isso me desculpa, Oi, né? não. Porque eu acho esse é o ponto principal dessa discussão. Quer dizer, essa era a estratégia adequada, porque tudo levava a crer que haveria essa eleição plebiscitária. Então, a estratégia não seria fugir e levar para onde de fato o PT teve os votos, que foi para os avanços nacionais, talvez um candidato dentro do partido que se deslocasse desse local, mal gerenciado, com uma série de problemas, que era visível, ocorresse o deslocamento e o vínculo às propostas do governo federal que foram bem aceitas pela população aqui e no resto do Brasil? Olha, eu acho, Arnaldo, que o que tem que se aprender aí é o seguinte. Primeiro, gerenciar é gerenciar para a população. Você não pode gerenciar em função do grupo que apoiou você. Você tem que ouvir o povo. O destinatário do Estado é o povo. O povo é que tem que ter os seus interesses satisfeitos pela ação do governo. Então, se o povo, por exemplo, você vai fazer uma escavação numa rua, você passa 8 meses sem tape, tiro e faz o buraco e fecha o buraco, prejudicando o comércio, prejudicando o cidadão, o transeunte, todo mundo. É evidente que isso vai ter reação, o povo não vai concordar com aquilo. Você tem que ter uma capacidade de autocrítica, de perceber onde é que está o erro, por que a administração está emperrada, e trocar e substituir aquelas peças. Por quê? Porque depois você vai apresentar fadiga no material. Ou seja, permitir exatamente essa oxigenação, essa renovação. Exatamente. Em outras palavras, para não envelhecer. Exato, claro, tem fadiga de material. Você tem que ter, eu acredito em primeiro lugar, como gestor, você tem que ter um compromisso com a eficiência. Não é porque o cidadão, por exemplo, nós temos um problema sério no Brasil, o ministro das Minas e Energias, o cara não entende nada de energia, de eletricidade, daquela pasta dele, está aí o país pagando agora apagão toda semana. Ah, mas é porque não sei o que. Não, é porque falta competência, falta gerenciamento. Você tem que pegar um cara de ponta, um cara que tenha compromisso, retidão, dedicação. Não, mas é amigo político e tal. Enquanto nós tivermos com esse modelo de gerenciamento com base no fisiologismo, é evidente que não vamos alcançar a eficiência. Se bem que o corpo técnico pode muito bem suprir essa ausência de especialização do titular. Aparentemente. Se não faz, é por outras razões. Né? Porque... Aparentemente, porque se você, lá em cima, não tem competência, não conhece a área, até para você compor o corpo técnico, você vai ter dificuldade. Se você chegou lá com base exclusivamente no fisiologismo, como é que você vai ter capacidade de escolher quem são os melhores? Por que eu estou colocando para vocês nessa angulação, nessa perspectiva? O PT está em processo de envelhecimento e tal, porque você tem aí... eu ouvi de muitos petistas respeitáveis e respeitados aqui de Fortaleza, eu li pela imprensa, um estado de admiração. Cadê a militância do PT que no domingo das eleições não se viu? O que se viu foi a cidade toda amarela, ou seja, aquele partido que tinha a tradição de avermelhar a cidade, não o fez, e aquele que não tinha tradição nenhuma, amarelou a cidade. Me refiro aos do Roberto Cláudio. Eu quero até dizer aqui, e quero observar sobre vocês, isso tem uma explicação tão lógica, tão clara. Até a década de 80, o PT que existia, que avermelhava a cidade na década de 80, ele o fez porque ele tinha duas utopias. A primeira utopia era a redemocratização, a conquista das liberdades. Era normal que esse partido, né, e não era só o PT, mas ele era o mais aguerrido. A segunda utopia era a eleição do presidente Lula. O PT conseguiu realizar suas duas utopias. Aqueles militantes que se sentiu falta deles no domingo das eleições em Fortaleza, naquela época, tinham entre 16 e 20 anos. Se passaram 30 anos, hoje eles têm 50 e 60. Amadureceram. E ao amadurecer também sua escala de valores, não tem mais a mesma energia. As frustrações que tem hoje do próprio partido, em função das conjunturas em que o partido se envolveu, também concorrem diretamente para esse arrefecimento desses ânimos para não ir. Isso é de uma explicação tão clara. Eu não sei por que essa admiração. E não houve essa renovação. Então, por isso que eu perguntei, envelheceu ou está em processo de envelhecimento? Ele decepcionou, né? Porque aquele pessoal que ia para a rua com expectativa de que o poder
quando fosse exercido por aquelas pessoas, o poder seria diferente, cultivariam aqueles valores que são essenciais da probidade, do zelo pelo dinheiro público, na aplicação em função do interesse coletivo. Então, esse problema do mensalão repercutiu. O mensalão é uma síntese das distorções que desmotivaram a militância de ir para a rua. Se bem que eleitoralmente isso não se refletiu. Que o PT mas elegeu mais prefeitos mas no e em Nordeste, números absolutos cresceu em votos. A sua colocação é correta, né, evidentemente. Quando eu postulo a luta pela redemocratização e quando eu postulo, por exemplo, a luta por uma sociedade diferente, eu postulo essencialmente um maior acesso dos mais pobres aos bens da produção social da espécie humana. Quando eu elejo Lula e quando eu estabeleço um padrão de qualidade de vida para milhões de brasileiros que não eram incluídos, que não tem nada de revolucionário nem marxista nisso, mas nas condições objetivas do povo brasileiro, essas conquistas são observadas por esses velhos militantes que você fala. Evidentemente que isso não é absoluto, porque se fosse absoluto, São Paulo, Haddad não teria ganho. Agora, a motivação lá era diferente. O que é importante dizer é que, no rescaldo de partidos que tradicionalmente se colocavam contra o PT, essa militância tinha mais força para se levantar. Aqui é diferente. Tanto Ciro Gomes como Cid sempre foram à televisão, tentaram de todas as formas comunicar ao povo cearense que eles não tinham nenhum tipo de divórcio e nenhum tipo de obstáculo às políticas do PT, da presidenta Dilma, do presidente Lula. Quer dizer que isso e faz diferença. Uma coisa é você levantar militância contra os democratas, uma coisa é você levantar militância contra José Serra, outra coisa é você fazer com que a militância vá para a rua contra um governador ou uma família que, apesar dos pesares, esteve, durante esses últimos anos, ligados às políticas nacionais do PT. Eu queria levantar uma questão seguinte. Se a gente pegar duas grandes vitórias do PT, Dilma e o Haddad, quer dizer, são duas vitórias em que a gente tem um perfil desses candidatos que sinaliza para um PT renovado. PT técnico, não militante, inclusive quadros que não eram militantes. Quer dizer, é um perfil diferente. Eu acho que, inclusive, foi um olhar equivocado na escolha do candidato, se quisesse atender aquele perfil. Porque não era o perfil do Elmano. Né? Quer dizer, se você imaginar... É porque você está confundindo o PT do Lula. O PT não é isso. Na perspectiva do PT... Mas é esse que tem sucesso? Isso. No perfil do PT do Lula, por exemplo, o PT do Lula, que tem sucesso em São Paulo, é o PT que teve dificuldades, por exemplo, quando se tentou transformar o mensalão num problema. Dificilmente você veria militantes da DS ou ex-trotskistas, outras organizações, que não compunham aquela essa sua lá. expressão, o PT do Lula, é autoexplicativa. Por que o PT do Lula? Por que o PT não é um PT? Então, pronto, o PT do Lula é melhor do que o PT da Luiziane. O PT do Lula ganhou a eleição em São Paulo com um desconhecido, né, que só tinha 3% das eleições, e o PT da Luiziane não ganhou. Então, está aí o envelhecimento do partido. Está aí, talvez, o problema do partido. O PT não envelhece quando ele briga, ao contrário. O PT não envelhece quando ele briga. A história do PT são essas brigas internas. Recife, no meu ponto de vista, é a materialização radical dessas coisas. Você tinha o João da Costa, que é um ex-militante da UNE, que não tinha relações com a cúpula atual do PT, houve praticamente uma intervenção e foram derrotados. Agora, se não superar esse impasse, que é um impasse complicado. Quer dizer, se você imaginar, quer dizer, há um cansaço de bandeiras. As bandeiras, elas são conseguidas. Se você pensar, uma grande questão que o PT se põe e coloca... Eles conseguiram 20% do eleitorado brasileiro. Dizer, é o grande partido que existe nesse país, apesar de todas as críticas. Eu acho que isso talvez seja o grande problema do PT. Né? Porque, na realidade, qual é a diferença substancial do PT do ponto de vista do programa do PSDB? Não tem. Deixa eu te colocar uma questão. Nós estamos hoje, se você pegar os municípios de maior porte, a gente tem, hierarquicamente, a gente tem PMDB, PSDB, PT, agora, né? E vem o PSB. Em termos de Ceará ou de Brasil? Brasil. Em termos de Brasil. Quem hegemoniza essas forças? Perfeito. Essa é a grande pergunta. Será que esse PT, ele é capaz de agora fazer uma política que é muito mais necessária de articulação, já que a gente não tem poder hegemônico? Eu acho que o PT da articulação, o PT da Dilma, do Lula, do pessoal do campo majoritário, porque mudam tanto o nome, esse pessoal é capaz, porque eles entendem que a hegemonia não é ter tudo, é dirigir. Por isso que eles botam o Temer, por isso que eles colocam, por isso que o Lula foi dar as mãos ao Maluf em São Paulo. Intervir de novo. É isso. Aí entra a contradição local, que é justamente o contrário. Aí eu concordo, disso que é se fechar no aí grupo. nisso eu concordo com você. Se fecha aqui e não faz. Aqui não faz. Mas isso é uma opção do grupo local que discorda
da política hegemonista que signifique, por exemplo, apertar a mão do Maluf em São Paulo. Né? São posições diferentes. A discussão está muito boa, mas a produção já me informa que o nosso tempo nesse bloco já se esgota e eu preciso fazer um intervalo para propor um outro tema, porque nós precisamos também de falar um pouco para frente, para o horizonte que se avizinha. No próximo bloco, o que esperar do novo prefeito? O que nos espera, enquanto cidadãos, de uma administração que se espera, se acredita numa gestão moderna e com as condições objetivas, sob o ponto de vista político e materiais, para se realizar. Um instante só e a gente volta. De volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para o assinante, nós estamos agora no terceiro bloco, este bloco um pouco mais curto do que os dois primeiros, e eu quero propor para que os senhores se debrucem a falar das suas expectativas, né? Obviamente com base no que os senhores conhecem, tanto do candidato quanto do grupo que apoia esse candidato, enfim, das condições objetivas, porque, em últimas palavras, tudo se resume a que gestão nós teremos nessa cidade? Uma gestão moderna? Existem condições políticas, administrativas e materiais suficientemente para que nós possamos dar o salto de qualidade que a cidade está a merecer e a exigir? Porque os cidadãos, ele busca tão pouco, ele busca o comezinho, né? Como eu costumo dizer aqui, ele quer que o lixo seja coletado, que a lama deixe de correr na sua porta para que os seus filhos não vivem contraindo doenças, quer dizer, transmitidas por rato, por barata, enfim, por aquela água fétida que corre a céu aberto. Portanto, ele está a exigir saneamento básico, que é um direito legítimo, né, mínimo que o cidadão tem. Enfim, escola, saúde, transporte e tal. Professor Djalma, qual é a sua expectativa? O que nos aguarda? Há uma expectativa muito positiva em relação às ações do futuro prefeito Roberto Cláudio. Por quê? Porque durante a campanha ele ofereceu um diagnóstico preciso dos problemas da cidade, principalmente em relação à saúde, em relação à educação, em relação aos transportes. E ele apresentou o programa dele no Tribunal Eleitoral, na Justiça Eleitoral, e a sua verbalização, a maneira como ele se apresentou para os eleitores, ele passou uma convicção de que vai priorizar a eficiência. Ele é altamente qualificado, estudou nos Estados Unidos, tem uma noção de gerenciamento muito positiva e eu, sinceramente, como cidadão, estou com uma expectativa muito positiva de que nós vamos ter um salto de qualidade em termos de gerenciamento na administração. E isso é muito importante, porque ele vem como uma esperança diante de um quadro desfavorável de gerenciamento pouco eficiente, para que a população possa realmente vivenciar um momento de prosperidade, sobretudo agora que vai haver a Copa do Mundo e Fortaleza não podia passar essa imagem de cidade mal governada. Aliás, a propósito, Clésio, ao colocá-lo na discussão, na semana que passou, uma das primeiras declarações dadas pelo prefeito eleito é de que assumirá para si a desapropriação que terá que ser feita na via expressa para a construção dos 3 ou são 4 túneis, para que se possa viabilizar as obras de mobilidade, inclusive para que o VLT, que é o veículo leve sobre trilho, o transporte, quer dizer, de superfície, o metrô de superfície, possa fazer o trajeto que sai do Mucuripe indo até Parangaba. Uma das primeiras coisas. Lembremos-nos que este foi um dos gargalos, apenas um dos gargalos, um dos pontos de discórdia entre a prefeita e o governador, cuja mediação foi jogada para
o governo federal. E ele agora já avoca para si e diz, não, eu vou fazer porque isso é de responsabilidade do município. Então, propósito. Bom, eu acho que aí, inclusive, é onde abre-se o espaço para uma oposição séria e bem feita, que é para onde o PT deva ir. Eu acho que o PT deveria estar muito mais gastando energia agora e se preparar para uma oposição séria, bem feita, bem trabalhada, começando agora, certo? Porque concordo plenamente Como, aliás, com... é da tradição do PT, só ele sabe fazer uma boa oposição. Né? O trabalho tem que ser feito, mas a gente não pode, com um trabalho de modernização da cidade, também implicar em má qualidade de vida para as populações mais carentes, que é o que a gente faz tradicionalmente no Brasil. Eu lembro do Conjunto Palmeiras, uma desapropriação para fazer a avenida lá, aquela nossa chamada 24 horas, que acabou não acontecendo, ali na beira da praia, onde tem o Sebrae. Né? Tiramos ali... A Avenida da Abolição, Monsenhor Tabosa. Monsenhor Tabosa, né? Tiramos pretendia-se fazer uma avenida coberta, 24 horas. Isso. Deslocamos ali os moradores daquele entorno lá e jogamos lá no Conjunto Palmeiras, sem nenhum serviço, sem nenhuma condição de boa qualidade de vida. Quer dizer, esses erros a gente não pode mais cometer. O que nós temos que pensar é criar esse desenvolvimento que acredito que ele é capaz de fazer, rasgar essa cidade com uma intervenção urbana bem feita, agora sem que com isso a gente crie problemas que no futuro eles vão se voltar mais complicados, né? Que seria colocar parcelas da população em condições desfavoráveis de sobrevivência. Equacionar isso é que está o grande desafio posto para o prefeito. Modernizar a cidade, que precisa ser modernizada em termos de transporte, mas sem que com isso a gente aprofunde a desigualdade, que é da tradição brasileira. Quer dizer, como fazer isso equacionando? Portanto, como também dar essas condições de sobrevivência a essas pessoas? Se vai colocar essas pessoas mais afastadas, quais são as condições de trabalho? Como é que essas pessoas vão ter condições de renda? Daí a necessidade, talvez, de uma articulação de planejamento que eu ainda não vi ser pensado. Quer dizer, como é que nós vamos atuar com as secretarias? Infraestrutura, trabalho, saúde, né? Articulação com o Banco do Nordeste, com agências fomentadoras, quer dizer, para criar algo que seja mais equitativo. Ou seja, cuidar da infraestrutura urbana que a cidade está a exigir, obviamente, sem descurar da infraestrutura humana, que aí sim reflete o cuidar das pessoas, tão usado pelo candidato derrotado, Elmano Freitas. Muito bom o conceito, é pena que não tenham explicado, que no fundo, cuidar nada mais é do que o ethos, a essencialidade humana. Isso mesmo, cuidar precede toda e qualquer ação do ser. Por isso torna-se o ethos do ser humano. Quando o homem cuida das simples ações dele para fazer, ele é capaz de cuidar das maiores ações. Parabéns, e é esse cuidar que faz com que a humanidade possa ser melhor. Eu acho o seguinte, do ponto de vista gerencial, não resta a menor dúvida de que o Roberto Cláudio tem possibilidades. Não só pela a sua própria capacidade pessoal, pela a sua vontade de fazer as coisas acontecerem, mas pela própria tradição do grupo que o cerca. Quer dizer, Cid Gomes se notabiliza como um grande administrador. Você tem uma experiência ampla de gerenciamento do pai de Cid Gomes. Você tem, por exemplo, mesmo dentro de casa, o Roberto Cláudio, que era o pai dele, que era pró-reitor de administração da Universidade Federal do Ceará, e depois foi para o Conselho Nacional de Educação. Quer dizer, as pessoas que estão no entorno... Depois de ser reitor. Depois de ser reitor da Universidade Federal do Ceará. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Principalmente quando os projetos estão mais ou menos encaminhados e recursos estão contingenciados. Você terá não só o governo estadual, como o próprio governo federal apoiando as diversas ações. Quando o Clésio falou da questão do enfoque formal, o olhar, por exemplo, quando você observa que, apesar das diversas dificuldades administrativas, não morreu ninguém durante 8 anos numa área de risco. O que demonstra a importância do olhar para as populações mais carentes. Então, acho que tem que haver essa combinação. Os gregos já diziam que a mais difícil das artes é a arte de administrar. Porque ela não requer de maneira empírica somente a vontade. Ou você sabe, ou você não sabe. Eu acho que uma das grandes dificuldades da prefeita Luiziane Lins, é que quando ela assume, ela traz um grupo muito grande de professores universitários que muitas vezes eram bons em dar aula, mas que não tinham experiência gerencial. E a Luiziane, como é uma mulher forte, manteve muitas pessoas, acho que em posições, sem fazer as modificações efetivas, o que poderia ter dado uma qualidade maior na sua gestão. Se bem que até nisso aí cabe uma observação. Não teve também nenhuma figura de grande notabilidade, mesmo na academia. Me aponte uma.
Não, o que eu estou dizendo é justamente isso. Tem- É porque já trouxe gente é porque existe da academia, mas não isso, é porque existe uma ideia, notórios, uma ideia ideológica em que se confunde a figura do gestor com aquele que alimenta o gestor. Às vezes você tem uma pessoa extremamente preparada, que ela não pode ser gestora. Ela tem capacidade de alimentar teoricamente o gestor, mas não é. Agora, o ponto que reside grande expectativa em relação à atuação do futuro prefeito é em relação à saúde, que ele apresentou os projetos que ele vai enfrentar essas dificuldades que a população padece, e a educação. Me parece, Arnaldo, que se o Brasil quiser dar um salto de qualidade, melhorar a condição da igualdade entre as pessoas, há necessidade de um aprofundamento, de uma melhoria na qualidade da educação, principalmente no ensino fundamental. Eu acredito, sinceramente, que qualquer prefeito que queira realmente fazer o princípio da igualdade ser eficaz na nossa República, ele tem que investir na escola do primeiro grau. O governo Dilma está Se jogando bem 10% do PIB aí. Se bem que com relação à saúde, ele explicitou de forma muito objetiva, muito concreta, mas com relação à educação, isso não foi tão objetivado assim, e eu vou repetir o que tenho dito aqui, por uma razão muito simples. Você tem hoje uma rede municipal de ensino, cujo o contingente de alunos, um pouco mais, um pouco menos, é de 220 mil alunos nesse ensino básico, distribuído em 2 e em 3 turnos, das quase 500 escolas. Se eu estou falando da educação de tempo integral, significa dizer que eu tenho que ter vagas para 220 mil alunos em tempo integral. Portanto, eu vou ter que dobrar essa rede física, porque essa rede que existe hoje, ela absorve esses 220 em 3 turnos. E isso não ficou bem, bem explicitado, diferentemente da saúde. A saúde ficou muito bem explicitado. Serão mais 11 UPAs, portanto, com as 6 que o governador, as 3 que construiu e as 3 que está construindo, serão 18, portanto, 18 dará 3 por cada regional, está ok. Os postos funcionando em 3 turnos, está ok. A rede física está aí, é só fazer concurso, reformar e melhorar. Mas com relação à educação, ainda que gradativamente, esse não ficou bem colocado e é uma das coisas que nós vamos observar, que talvez seja aí o maior gargalo, fazer escola de tempo integral até atingir toda essa rede. Ele não prometeu, evidentemente, que vai fazer de saída logo para toda, vai ser gradual. Mas mesmo assim eu estou só colocando a dificuldade que é. Arnaldo, isso implica em triplicar o número de professores, triplicar toda a infraestrutura administrativa de apoio, triplicar, por exemplo, as refeições. Você sai de 220 mil refeições, quer dizer, em cada turno, para você ter Arnaldo, 660 mil. E tem uma coisa aqui importante. Mas só você visitar a escola e compreender que a escola é um instrumento de combate mais eficaz da própria violência, porque o problema nosso, nós estamos gastando dinheiro com o preso, mas não temos essa percepção de que se gastarmos um pouco mais com a educação, nós vamos diminuir lá atrás, vamos diminuir a quantidade de Querem diminuir a maioridade penal e, ao mesmo tempo, não tem uma dimensão clara em relação à questão da educação. Agora, é importante também uma coisa que as pessoas às vezes não falam. A burocracia municipal ela é distinta da burocracia federal e estadual. Ela é menos preparada, o que dá, objetivamente, aos que entram, dificuldades imensas de tocar. Porque ou você traz equipes, muitas vezes, importadas, ou a própria estrutura existente, ela não dá conta das complexidades. Se você for fazer a comparação, inclusive, na capacidade de fazer projetos dos municípios brasileiros, mesmo em capitais, com dos estados da União, é uma coisa de louco. Aliás, está na hora de se começar a pensar, como já houve uma época centralizada no Brasil, a Escola de Administração Pública, está na hora de começar numa escola do serviço público ou de administração pública local. Podia se aproveitar aí a Universidade do Parlamento, quer dizer, que tem aí, e voltar essa universidade para a formação desse servidor que presta o concurso, porque eu presto concurso para professor e sou avaliado com base nos critérios estabelecidos de conhecimento de português, do matemática, da história, da geografia, mas eu não sou avaliado quanto, por exemplo, a minha didática. Então, uma escola, para me tornar, uma vez aprovado o concurso, para me tornar um professor didaticamente... Isso está diretamente relacionado à questão remuneratória. Isso é uma grande aluno de uma escola técnica federal do Ceará ou de uma universidade, ele não quer ser professor. Então, muitas vezes, ele vai para a iniciativa privada porque não é absorvido. Se existisse uma remuneração adequada, você ia ter professores de muito melhor qualidade. Então... Mas há uma dificuldade ainda, só ainda nesse tema, de uma proposta educacional séria.
Eu digo de um gerenciamento no sentido mesmo pedagógico, de avaliação. E o mundo é cheio de experiências, né? A França, por exemplo. Cuidar das pessoas, como eu tinha falado, só para encerrar o programa, e o IPES, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais do Estado do Ceará, coordenado pelo professor Ataliba, que integra aqui a nossa equipe, publicou na semana que passou um estudo em que mostra o Meireles como o bairro com a maior renda per capita, né, e quase chega aos R$3.000, e mostrou, por exemplo, o Conjunto Palmeiras, com 32 mil pessoas ali morando com uma renda inferior a meio salário mínimo. Olha que disparidade. Arnaldo, Então, enquanto isso é não uma tiver coisa escola de qualidade por isso é preciso, lá, não chegaremos por isso é urgente não descurar da Por infraestrutura mais que se fale, humana. por mais que se fale da capacidade gerencial, essa é uma decisão eminentemente política e ideológica. E com essas Cuidar das colocações, pessoas é isso. finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense, agradecendo aqui aos nossos convidados, professores Clésio Arruda, Djalma Pinto, Dimas Oliveira, em especial agradecendo a você, a Senet, com um convite para um próximo Visão Política. Muito obrigado e até lá.